Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo. O Flamengo que desembarcou no Rio de Janeiro. Temos informações envolvendo, né, o Léo Ortiz e o Panathinaikos da Grécia. Temos aí o Gerson, que definitivo saiu do Flamengo. O Zenit pagou a multa integral, pagou a multa cheia, né, para o Flamengo. E infelizmente vai para a Rússia. Temos informações também envolvendo o mercado da bola do Flamengo. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos aqui acompanhar, né, análise e comentários do Zinho, do Pascal, falando sobre a chegada do Flamengo e a preparação para a reta final, aí, tanto Libertadores, Copa do Brasil, como também Brasileirão. Lembrando que o Flamengo vai ter 4 dias de folga, vai se representar no sábado. Vamos pro vídeo. Incomparável! Aí. Fugiu. O Flamengo veio aqui, deu a cara a tapa, veio com dignidade, fez um bom Mundial, né? Bons confrontos. O outro sumiu. O outro sumiu. Ele é um artista. Ele é um artista, rapaz. É um artista. Sim, Pascoal é um artista. Agora, se o Flamengo desembarca, apesar da eliminação, mas com uma boa imagem pela partida que fez contra o Chelsea, até por alguns momentos que teve contra o Bayern de Munique e tudo, a notícia é boa. A notícia envolvendo o rapaz aí não é das melhores, né? Porque, segundo o Bocato, nosso repórter aqui no ESPN.com.br, me parece que realmente o Zenit já foi lá, já bancou. O Flamengo ainda não formalizou isso, o Flamengo ainda não falou sobre isso, mas a informação que a gente tem é que o Zenit já foi lá, bancou os 25 milhões que tinha que pagar, que dá um total de 160 milhões de reais. Sim. E tá levando o Gerson embora, Zinho. Aí é um desfalque importante, hein? Mas, assim, eu não tinha dúvida que isso ia acontecer, né? Tem uma multa estipulada, e, assim, era só questão de tempo mesmo. Acho que esperou, né? Qual a situação, como é que ia ser, classifica, não classifica, mas que ia pagar, ia pagar. O que tinha era a possibilidade, o Al Nassr, né? Acho que é o time do Cristiano Ronaldo, né? Que estava querendo pagar mais, oferecer um contrato melhor para o Gerson, enfim. Mas o Flamengo, assim, ele já estava sabendo que isso ia acontecer. É um desfalque, sem dúvida. O Gerson é jogador de seleção brasileira. Precisa ir no mercado pegar alguém? Ou dá para seguir com o que tem lá? Eu acho que assim, a chegada do Jorginho já é visando isso, uma possível saída. O De La Cruz, acredito que vai ter uma sequência agora, se recuperando mesmo. O problema é que o Pulgar machucou. Exatamente. E eu não sei quanto tempo. 2 a 3 meses, se eu não me engano. Então, assim, aí você já pensa assim, tem o Alan, que está ganhando um ritmo novamente, mas não é um jogador que caiu nas graças da torcida. Ele vai ter que buscar o seu espaço. E o garoto, né, o Everton Araújo, para ali, o primeiro volante que eu estou falando. Então, assim, pensando que você vai ficar um período longo sem o Pulgar para as competições que vem na frente, né? Eu tô pensando assim, o Flamengo agora tem Atlético Mineiro na Copa do Brasil e Internacional na Libertadores. E tentar manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O Pedro deve voltar a ter a chance dele, né? De jogar como centroavante. E aí você, pelo lado esquerdo, você tem Plata, você tem Bruno Henrique, você tem... Bom, tem muitas opções, o Felipe Luiz. Mas assim, se a recuperação do Pulgar demorar muito, eu acho que você pode olhar a oportunidade que tiver no mercado. Financeiramente, o Flamengo ganhou uma grana boa também com esse Mundial, além da grana do Gerson que vai entrar. Então você já tinha dinheiro em caixa. O treinador com o Boto, a função do Boto é essa agora. 3 competições, você não tendo 2 jogadores fundamentais, Gerson e o Pulgar por contusão, você pode olhar para o mercado e ver se tem oportunidades. Foi o melhor do Flamengo no Mundial, Gerson? Eu não cravo, não. Eu acho que o Jorginho foi muito bem, por exemplo. E essa é uma boa notícia, né? Porque se nós estamos falando na falta que o Gerson vai fazer ao deixar o Flamengo, é também legal constatar que o Jorginho chega demonstrando futebol em altíssimo nível. Mas acho que ele está entre os melhores. Sim. Não tem dúvida. No jogo contra o Bayern, por exemplo, o Gerson foi melhor que o Jorginho, né? O Gerson foi melhor que o Jorginho. Acaba também fazendo gol. O que eu acho que, assim, o Gerson pode fazer a falta também, além de tudo que o Zinho já falou, e é claro que o Pulgar é um cara que faz muita falta, então você não ter um volante como o Pulgar nesse momento, que também nem é a característica do Gerson, mas você não tem um volante como o Pulgar, aí você tem um Alan que ainda precisa recuperar o seu melhor ritmo,
ritmo, a sua melhor forma, a categoria que a gente ainda não viu, inclusive ele mostrar com a camisa do Flamengo. Mas apesar disso, eu acho que tendo o Jorginho, tendo o Alan, eu acho que, enfim, o De La Cruz voltando, você resolve as coisas ali. O que talvez eu acho que vai fazer falta para o Flamengo na ausência do Gerson é você ter a opção do meia pela direita. Porque, assim, hoje acho que não tem muita discussão. O Luiz Araújo está bem. Ele está jogando por ali, é um jogador agudo, mas é um jogador de características completamente diferentes. E eu prefiro até ele pelo lado direito que pelo lado esquerdo. É uma opinião minha. O Luiz Araújo. O Luiz Araújo. Isso. Então, eu te entendo. E eu acho que, Luiz Araújo prefere. De fato, ele tá cumprindo bem essa função pelo lado direito. Mas existem ocasiões em que o Felipe Luiz, e até outros técnicos já passaram pelo Flamengo, preferem ter um meia e não um ponta, para simplificar a coisa por ali. Aberto pela direita, num 4-2-3-1, você prefere ter um jogador que, de repente, caia mais para o meio e abra um corredor para o lateral, que a gente também não sabe mais se o Flamengo vai ter o Wesley, por exemplo, né? O Wesley talvez seja dos caras que ainda não saiu, aquele com um foco maior. A Juventus está muito em cima dele, a Roma também, então a gente não sabe se o Wesley vai ficar ou não. Manchester também. Mas é uma alternativa tática legal você ter o Gerson por isso, quer dizer, o cara é chamado de Coringa, não é por acaso. Ele te resolve questões em vários lugares do campo. E uma dessas questões, uma dessas possibilidades é jogando ali aberto pelo lado direito. Hoje não sei se eu vejo alguém com a capacidade de fazer esse papel que o Gerson faz por ali. Mais até do que o papel do volante, porque eu acho que o Flamengo tem jogadores de qualidade para fazer o papel de volante, primeiro volante, segundo volante nesse elenco. Mas o meio aberto pelo lado direito, eu acho que com a qualidade do Gerson não tem ninguém hoje que possa fazer. Rafa, queria te ouvir. Foi o melhor do Flamengo no Mundial? E vamos lá, como aparar essa aresta agora, já que o homem vai embora? Foi, para mim foi, na média foi, se não for melhor tecnicamente, em termos de atitude, né, de liderança, de posição em campo, isso tem um reflexo prático relevante. Não vamos aqui discorrer nesse momento mais sobre o jogo do Flamengo em si contra o Bayern de Munique, mas, por exemplo, aquele início de jogo, onde o Flamengo estava atônito em campo, o Gerson foi o cara que tentou fazer o time aterrissar, sair daquele espaço meio não identificado no qual a equipe se encontrava para poder voltar o foco para o jogo, organizar, e o Flamengo até jogou em alguns momentos, fez um gol, depois tomou o terceiro, fez o segundo, enfim, estava na competição. Para mim o Gerson, ele vai ser uma grande ausência, ele foi o grande nome do Mundial, e independentemente de tudo isso que o Jean destacou taticamente, eu assino embaixo, e o que o Zinho falou sobre a questão técnica, uma coisa que no futebol existe, conta muito, é a respeitabilidade do adversário. O Gerson atingiu um estágio no Flamengo de 2, 3 anos para cá, de um jogador que os adversários sabem do que pode fazer em campo, que sabem do recurso que ele tem para resolver jogo. Então ele em campo demanda uma atenção maior da marcação ao oponente. O Flamengo quase sempre, na América do Sul, não só no Brasil, é protagonista nos seus jogos, né? É o time que tem mais posse de bola, é o time que mais tenta jogar, pela exigência da torcida, claro, mas pela qualidade dos seus jogadores, pelo peso da camisa e tudo mais. Então você tem como realidade isso. E dentre as peças que alavancam o time ao ataque, nenhuma delas na configuração até então é mais relevante para isso se materializar do que o Gerson. Significa dizer que o Gerson vai fazer muita falta e que no momento, o Jean falou sobre o mercado, eu não consigo imaginar uma reposição. Reposição é o seguinte: sai um cara como o Gerson, vem alguém com as mesmas características. Esse cara não existe. Com características semelhantes, não existe. Você pode contratar um outro jogador de meio campo, que agregue outras valências, mais velocidade, uma flutuação melhor numa segunda linha, ou até mesmo um cara mais de composição, mas como o Gerson, com essa facilidade que eles têm de ser um cara meio comum de dois, né, meio epiceno, faz várias funções e todas elas muito bem, você não encontra no mercado, independentemente do Flamengo ter que gastar muito ou pouco para ter esse jogador. E aí, sabe aquela história, William? Você resolve mexer lá nos seus investimentos e aí vai organizar um churrasco para a equipe aqui do programa, da equipe F. E aí você só compra carnes nobres. Ainda assim, aquela picanha uruguaia vai se destacar, não vai? Ah, claro. É isso que é o Gerson. Que beleza. O Flamengo tem um grande elenco? Tem. Mas dentre os grandes nomes do elenco do Flamengo tem o melhor. E para mim o melhor é o Gerson. E é muito difícil você repor o melhor. É difícil
É isso, galera. Infelizmente tem toda a razão, né? É uma baita de uma perca. Deixa eu só. É isso aqui que tá. É uma baita de uma perca, né? Um jogador, na minha opinião, acima da média, mas infelizmente, decisão do jogador. O Flamengo só pode contar com quem realmente quer ficar no Flamengo. O próprio José Bolt deixou isso bem claro, né? Quem quiser sair, aproveite a janela e saia. Só vai ficar quem realmente quer sair, né? O próprio José Bolt deixou isso bem claro agora nessa última despedida do Flamengo da Copa do Mundo de Clubes. Em relação ao mercado da bola do Flamengo, ó, o Flamengo tem acordo fechado com Jorge Carrascal. O meia colombiano já busca casa no Rio de Janeiro, de olho no condomínio Rivera del Sol, com a ajuda de um corretor ligado ao próprio Flamengo, tá bom? Tudo certo já, falta só o Flamengo mesmo anunciar o jogador. Já ambas as partes já chegaram a um acordo. O próprio Dinamo de Kiev também, né, lá da Rússia, já acertou com o jogador e já tá tudo certo. Baita de um reforço, né? Baita de uma contratação, tem tudo para reforçar ainda mais com essa perca agora do Gerson, tem tudo para melhorar mais ainda o nível do Flamengo. Outra coisa também, o Flamengo recusou uma proposta do empréstimo do Pisa, recém-promovido à Série A da Itália, por Lohan, né? Lohan aí que deu uma queda no Flamengo, infelizmente, né? Mas a gente sabe do potencial dele, sabe da qualidade do jogador e foi receber essa oferta aí, mas o Flamengo não quis negociar, tá bom? Que agora foi promovido, né? Saiu da Série B para a Série A do Campeonato Italiano. A oferta foi prontamente negada pela diretoria rubro-negra, né? Chegou lá, o José Bupa já dispensou a oferta pelo jogador, até pela qualidade, né? Sabe do potencial, pode evoluir, pode se recuperar. Por isso o Flamengo não quer se precipitar agora. Agora temos outra informação também aqui importante em relação ao Wesley. Venda de Gerson ao Zenit por 160 milhões, né? O Zenit já fez o depósito na conta do Flamengo hoje. 160 milhões de reais à vista, né? Alivia a pressão pela negociação por Wesley. Ou seja, com isso o Flamengo não tem pressa em vender o Wesley, né? Porque hoje faz toda a diferença, né? Jogou pra caramba no Mundial de Clubes. Apesar daquela falha contra o Chelsea, mas depois se recuperou e jogou pra caramba, né? Tanto contra o Chelsea quanto contra o Bayern de Munique, tá bom? Isso é uma boa notícia, né? Já com esse dinheiro entrando. Até o Flamengo deixou bem claro também que vai se reforçar. Inclusive tem até um rumor aqui envolvendo o Wesley pra Roma, mas não tratava só de rumor, tá bom? Quem trouxe essa informação foi o Sky Sports, né? Que trouxe a informação do interesse do Roma pelo Wesley, mas a princípio é só interesse mesmo, não chegou nada concreto pelo jogador. E também outra informação envolvendo José Boto, ele também deixou bem claro, né? José Boto não tentou conversar com o Gerson para permanecer no Flamengo. Quem trouxe essa informação aqui foi o Léo José, do Coluna do Fla. Não tentou, né, convencer o jogador, sua política é bem clara. Quem quiser sair, como eu falei, quem quiser sair, saia. Na primeira boa oportunidade. Né, desde que dê retorno financeiro ao Flamengo. Só paga o valor da multa e tá liberado, como aconteceu com o Gerson, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Deixa eu só pegar aqui outra informação também. Pra conferir aqui rapidinho. O Flamengo vai acelerar os trâmites burocráticos, né, para fechar a contratação de Jorge Carrascal. Como eu falei, já tá tudo acertado, mas o Flamengo vai contra o tempo aí pra já começar o anúncio dele, já escrever ele no bid. Lembrando que o Flamengo tem agora as oitavas, né, da Libertadores contra o Internacional. Tem agora Atlético Mineiro também pela Copa do Brasil, as oitavas de final. E tem a reta do Brasileirão, né, embora não tenha terminado nem o primeiro turno ainda, falta muita rodada. Mas o Flamengo quer manter o nível e manter uma gordurinha aí na ponta. Bom, deixa estar empatado com o Cruzeiro, né, na ponta do Brasileirão, por isso não pode vacilar mais. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil. Valeu.